A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, o Senhor abençoa aqueles que servem e vivem segundo a sua palavra. O Senhor nosso Deus, Ele tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, e lhe prometeu uma terra que manasse leite e mel. E com isso, os israelitas, guiados por Moisés e por Arão, vieram para conquistar a terra. E o Senhor nosso Deus, ele, na sua infinita bondade, ele falou para Israel, através de Moisés, que ele expulsaria os povos daquela região. E por quê, irmãos? Porque os povos daquela região estavam cometendo atrocidades tais que violavam o direito e a justiça dos homens, e chegavam até a passar seus filhos ao fio da espada e derramavam o sangue dos seus filhos em honra a deuses que não eram deuses, a estátuas de gesso, madeira, ouro fundido. E com isso, irmãos, o Senhor se indignou profundamente. E quando ele falou para Moisés que daria a terra de Canaã, ou a terra de Israel, em possessão perpétua, ele literalmente fez. Mas também ele advertiu que se os israelitas realizassem a vontade de Deus e andassem segundo os seus preceitos e as suas leis, a terra seria para sempre deles. Mas se eles fossem desobedientes e não realizassem a vontade de Deus, não andassem segundo os mandamentos, as leis, os preceitos e as ordenanças que Deus lhes estava dando, eles seriam amaldiçoados e viriam até se tornar escravos novamente. Então o Senhor fez bem, advertiu bem. Nesse meio caminho, irmãos, os homens entraram em rebeldia. E com isso, logo nos primórdios da entrada em Israel, os homens se tornaram rebeldes. Em primeiro passo foi a mentira que eles alegaram, dizendo que os povos eram muito fortes e que os israelitas não podiam vencê-los. E o Senhor se indignou e fez com que o povo voltasse para trás, e vivesse novamente no deserto. E esse período foi longo, irmãos. Foram 40 anos. 40 longos anos. E nesse período morreram os homens que aderiram ou que aplaudiram a mentira dos 10 espias. E por que eu estou falando 10? Porque apesar de serem 12, 2 ficaram contra essa mentira que foi levada para os israelitas. Mas os israelitas, apesar de verem o testemunho de Caleb e o testemunho de Josué, eles endureceram seu coração e preferiram murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés. E o Senhor, ele literalmente, irmãos, ele vai pela justiça e pela verdade. E ele abençoou Caleb e abençoou Josué, mas ele amaldiçoou aqueles 10 homens, de forma que os 10 morreram repentinamente. E os outros que aderiram às suas mentiras e às suas inverdades, o Senhor os exterminou nesse período de 40 anos, a ponto de 603 mil homens morrerem. Ora, irmãos, por que foram 603 mil homens? Porque foram 603 que saíram do Egito. E como aqueles que não entraram nessa mentira, nessa falácia, foram apenas Moisés, Arão, a família de Arão, e também Caleb e Josué.
Então todo o resto, irmãos, foram exterminados nesse período de 40 anos. E quem então entrou na terra prometida? Foram os filhos daqueles que não aceitaram a verdade. Ora, irmãos, se nós aceitarmos a verdade, nós conheceremos a vida, nós ganharemos a vida. E nós sabemos que a verdade só existe uma, que é a verdade de Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi enviado e ungido. Não só enviado, mas ele foi ungido por Deus para nos colocar a verdade. E felizes os homens que seguem a verdade, irmãos. Mas, continuando, em relação ao povo de Israel, eles literalmente sempre foram rebeldes, a ponto de quando entraram na terra e com a promessa de que o Senhor os exterminaria e expulsaria os povos da região para que Israel pudesse habitar, o povo mesmo assim se tornou rebelde, a ponto de o Senhor se afastava deles. Mas o Senhor de infinita bondade e misericórdia. E quando eles se humilhavam e reconheciam no fundo do seu coração os seus erros, o Senhor voltava e agia com misericórdia e bondade, porque o Senhor é bom, só o Senhor nosso Deus é bom. O próprio Jesus nos diz isso, que só o Pai é bom. Então, irmãos, os israelitas, eles sempre foram rebeldes, a ponto dessa rebeldia for perpassada nos períodos dos juízes, nos períodos dos reis de Israel, chegando até o período de Jesus. E nesse período de Jesus, os israelitas ainda foram muito mais rebeldes, embora nós sabemos que aqueles que acolheram a palavra de Jesus inicialmente eram os israelitas, eram judeus e também outros israelitas de outras tribos que também já estavam inseridos na tribo de Judá e naquele reinado de Judá que existia naquela época. Mas então, irmãos, naquela época teve muitos que foram rebeldes, a grande maioria foi rebelde, mas pela glória de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, um pequeno rebanho se colocou à disposição para ouvir a verdade que Jesus anunciava, a verdade que nos liberta e nos salva. E com isso, irmãos, com isso a palavra de Deus foi difundida pelo mundo e chegou até mim, até a você. E é maravilhoso, irmãos, que aquele que não é rebelde, aquele que vive segundo Jesus, segundo a palavra de Jesus, esse, irmãos, herdará também uma nova terra, a terra celestial, aonde não nos faltará nada. A alegria e a paz super ficará de forma a reinar nos nossos corações. E todos nós viveremos eternamente em regozijo e glória a Deus. Então, irmãos, vamos observar sempre a Jesus. Vamos observar sempre as palavras de Deus, porque antes de Jesus, Deus mandou os profetas e os homens se tornaram rebeldes aos profetas. E antes dos profetas, ele também tinha os seus homens, os seus profetas de antigamente, a ponto de Enoque ser um grande homem, a ponto de Matusalém ser um grande homem, a ponto de Sem ser um grande homem e ser o patriarca, um dos patriarcas de Abraão. Então, irmãos, todo aquele que para ouvir a voz de Deus e a segue em verdade no seu coração e segue também segundo
segundo as obras que Deus nos pede. Ora, irmãos, esse será feliz eternamente. Eternamente, irmãos. Então vamos ficar atentos, porque Jesus, em várias passagens, ele nos coloca o reino de Deus. Muitas das vezes ele coloca em parábolas, mas muitas das vezes ele coloca para o homem que deseja viver em fidelidade, em justiça e em obras. Ora, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos coloca de forma categórica. Não tem nada difícil em ler as palavras de Jesus, ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Como muitos homens hoje ensinam que a leitura precisa ser explicada por outros homens porque é difícil. Isso não existe, irmãos. A leitura é fácil e muito sucinta para todos nós. Basta que nós leiamos e meditemos, mas também que não fiquemos só na leitura e na meditação, mas que nós coloquemos em prática, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, é a obediência. Ok, irmãos? Então não vamos ser rebeldes, irmãos. Vamos ser fiéis, obedientes, corajosos e vamos adentrar e vamos lutar para conquistar a nova terra. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a família de todos, a nossa herança, que são os nossos filhos e os nossos netos. Glória a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia. E glória a seu Filho, que em tudo se fez manso, humilde e obediente ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos.